Questão de concurso. Banca Sebrasp. Questão 53. Monitorar metas, indicadores e resultados de segurança e saúde no trabalho é uma responsabilidade da CIPA, quando existente. Certo ou errado? Errado. Conforme a NR4, que trata do SESMIT, é competência dele elaborar plano de trabalho e monitorar metas, indicadores e resultados de segurança e saúde no trabalho. Vamos olhar agora na NR4 as competências do SESMIT, aproveitando essa questão para dar uma estudada um pouco mais a fundo. Então, compete ao SESMIT elaborar ou participar da elaboração do inventário de riscos, acompanhar a implementação do plano de ação do Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação do risco do PGR e na ordem de prioridade estabelecida na NR1, elaborar plano de trabalho e monitorar metas, indicadores e resultados de segurança e saúde no trabalho, que foi cobrança dessa questão. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NRs, aplicáveis às atividades executadas pela organização. Manter permanentemente interação com a CIPA, quando existente. E aqui já se refere-se à atualização do nome, da CIPA, que é sua responsabilidade também de prevenções contra assédio. Promover a realização de atividades de orientação, informação e conscientização dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Propor imediatamente a interrupção das atividades e a adoção de medidas corretivas e/ou de controle quando constatar condições ou situações de trabalho que estejam associadas a grave e iminente risco para a segurança ou saúde dos trabalhadores. Conduzir ou acompanhar investigações dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, em conformidade com o previsto no PGR. Compartilhar informações relevantes para a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho com outros SESMIT de uma mesma organização, assim como a CIPA, quando por esta solicitado. Acompanhar e participar nas ações do PCMSO, nos termos da norma regulamentadora NR7. Agora vamos verificar as atribuições da CIPA. Acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha. Então não há necessidade, obrigatoriedade de ser por meio do mapa de risco. Pode ser por uma outra técnica, conforme a sua escolha. Sem ordem de preferência, com assessoria do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, onde houver. Verificar os ambientes e as condições de trabalho, visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Elaborar e acompanhar plano de trabalho, que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. Participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e à saúde no trabalho. Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, nos termos da NR1, e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. Requisitar à organização as informações sobre questões relacionadas à segurança e à saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente de trabalho, CAT, emitidas pela organização, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais. Propor ao SESMIT, quando houver, ou à organização, a análise das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. E, se for o caso,
a interrupção das atividades até a adoção das medidas corretivas e de controle. Promover anualmente em conjunto com o SESMIT, onde houver a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT, conforme programação definida pela CIPA, e incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho nas suas atividades e práticas. Agora, voltando à questão, vou fazer um comparativo desse item D das atribuições tanto do SESMIT como da CIPA, que ela traz uma diferença aqui sutil, mas fundamental até pela confusão que essa questão aqui queria gerar no candidato. Então, conforme a NR4, que trata das atribuições do SESMIT, é de competência dele elaborar plano de trabalho e monitorar metas, indicadores e resultados de segurança e saúde do trabalho. Então, o SESMIT, que é composto por uma equipe mais técnica dedicada a isso, então compete a ela ficar monitorando as metas, indicadores e resultados de segurança e saúde do trabalho. Já a CIPA, ela tem a atribuição de elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva, mas não fala em metas, em monitorar metas, indicadores e resultados. Então, a ela somente cabe elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde do trabalho. Então, SESMIT, tentar lembrar referente a essa parte de uma equipe mais técnica, então que ela tem que monitorar metas, indicadores e resultado de SST. Já a CIPA está mais focada em ação preventiva, acompanhar plano de trabalho que possibilite ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. Questão 54. Na ficha com dados de segurança FDS, os perigos do produto, os pictogramas e as frases de perigo e precaução devem estar descritos na seção 1. Certo ou errado? Essa questão está errada, porque os perigos do produto, os pictogramas e as frases de perigo e precaução são previstos na seção 2, identificação de perigos. E nela está previsto a classificação dos perigos, os pictogramas, as frases de perigo e precaução. Então, de acordo com a NBR 14725 de 2023, uma ficha de dados de segurança deve fornecer as informações sobre o produto químico em seções. São um total de 16 seções, cujos títulos numerados na sequência não podem ser alterados. São elas: seção 1, identificação do produto e da empresa. E é na seção 2 que tem a identificação de perigos. Seção 3, composição e informações sobre os ingredientes. Seção 4, medidas de primeiros socorros. Seção 5, medidas de combate a incêndio. Na seção 6, medidas de controle para o derramamento ou vazamento. Seção 7, manuseio e armazenamento. 8, controle de exposição e proteção individual. 9, propriedades físicas e químicas. 10, estabilidade e reatividade. 11, informações toxicológicas. 12, informações ecológicas. 13, considerações sobre disposição final. 14, informações sobre o transporte. 15, informações sobre regulamentações. E 16, outras informações. Então é uma questão bem decoreba, que é bom um pouco antes da prova dar uma passada para relembrar as sessões e de repente alguma questão venha não solicitando exatamente qual é a sessão, mas fala que está previsto algum desses itens, como informações ecológicas, e de repente salve na hora da prova. E esse tipo de questão decoreba é interessante um pouco antes da prova, né? Ter um checklist aí das decorebas a serem passadas. E essa daqui seria um item que talvez, um pouco antes da prova, dando uma relembrada, possa ser que salve, né?
Vamos olhar um pouquinho mais referente a FDS, né? Ficha de dados de segurança, algumas informações para complementar, aproveitando a questão para dar uma estudada. Então, o que é uma FDS, né? Essa sigla, então, é para Ficha de Dados de Segurança. É um documento normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, conforme a NBR 14725 de 2023, que vem em substituição à antiga Ficha de Informações de Segurança para Produtos Químicos, NBR 14725-4. Então, para que ela serve? É um documento que fornece informações sobre vários aspectos da substância ou mistura, quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Ele é um meio do fabricante do produto divulgar informações importantes sobre os perigos do produto químico que fabrica e comercializa. Como temos acesso a esse documento, né? Então o fabricante ou fornecedor ele deve disponibilizar as fichas junto com o produto, pois é um documento obrigatório para a comercialização. Ela é um direito de quem adquire o produto e deve ficar à disposição a todos que trabalham com esse produto. Então ela é dividida por seções, conforme vimos, né? 16 seções. Ela fornece informações detalhadas. Vamos dar uma passadinha agora, abrindo um pouco essas seções, o que está previsto. Então, as seções da FDS. A primeira é a identificação, que trouxe até naquela questão, né, querendo confundir. Então, primeiro é identificações. Informações mínimas que devem ter. É a identificação do produto e detalhes do fornecedor, incluindo nome, endereço, número de telefone. E o item 2, que foi a questão da cobrança, né? Então, o item 2, a seção 2, é referente à identificação de perigos, incluindo aqui as frases de precaução, pictograma. Nas outras aqui eu vou passar mais rapidamente. Então, no item 3, composição e informações sobre os ingredientes. Aqui fala sobre a substância, a mistura, medidas de primeiros socorros, uma descrição das medidas necessárias. Elas devem ser subdivididas de acordo com diferentes rotas de exposição. No caso, inalação, contato com a pele, com os olhos, ingestão, medidas de combate a incêndio, os meios de extinção adequados e inadequados, perigos específicos, medidas de controle para o derramamento ou vazamento, quais são as precauções pessoais, equipamentos de proteção, procedimentos de emergência, manuseio e armazenamento, as proteções pessoais para o manuseio seguro. Então, sempre visando essa parte da precaução e medidas que devem ser adotadas, né? Então, é bem detalhado mesmo, de forma que quem está trabalhando, os trabalhadores, saibam como manusear, quais são as medidas de prevenção e como deve ser manuseado, controlado, né? Aquele produto químico ou mistura, substância ou mistura. Controle de exposição e proteção individual, propriedades físicas e químicas. Ele sempre traz as informações mínimas, né? O estado físico, cor, odor, ponto de fusão, estabilidade e reatividade. Qual que é a estabilidade química, né? Que indica se a substância ou mistura é estável ou instável em condições normais, temperatura e pressão. Questões de reatividade, possibilidade de reações perigosas, condições a serem evitadas, materiais incompatíveis, produtos perigosos de decomposição, informações toxicológicas, aqui informações ecológicas, considerações sobre a disposição final, informações sobre o transporte, informações sobre regulamentações e outras informações. Aqui já aproveitamos para revisar de novo os itens e assim vai tentando massificar essas informações, né? Uma cobrança na prova já não é algo tão estranho, né? Alguma coisa pode ser tentado buscar na memória. Questão 55. É responsabilidade do empregador guardar os registros das operações de mergulho e outros julgados necessários, por um período mínimo de 20 anos, a contar da data de sua realização, certo ou errado? Questão está errada. Conforme a NR15, lá no anexo 6,
sob trabalho sob condições hiperbáricas, será responsabilidade do empregador guardar os registros de operação de mergulho por um período mínimo de 5 anos, e não de 20, conforme traz a alternativa. Aqui diretamente na norma, no anexo 6 da NR15 das obrigações do empregador, verifica-se que tem um rol extenso aqui de obrigações. E aqui no item N, guardar os registros das operações de mergulho e outros julgados necessários por um período mínimo de 5 anos, a contar da data de sua realização. Questão 56. A taxa metabólica média a ser considerada na avaliação da exposição ao calor deve ser aquela que resulte na condição mais crítica de exposição durante a jornada de trabalho? Certo ou errado? A questão está errada. Eu particularmente errei essa questão a primeira vez que eu fiz, eu marquei como certo. Mas, conforme traz a NR15, lá no anexo 3, limites de tolerância para exposição ao calor, o índice de bulbo úmido do termômetro de globo médio, IBU-TG, e a taxa metabólica média, a serem consideradas na avaliação da exposição ao calor, devem ser aqueles que, obtidos no período de 60 minutos corridos, resultem na condição mais crítica de exposição. Então, o cálculo da taxa metabólica média é uma média ponderada. Ela considera sempre um período de 60 minutos corridos. Então, a conclusão que podemos chegar dessa questão é que, conforme o anexo 3 da NR15, a avaliação da exposição ao calor deve considerar a média ponderada da taxa metabólica ao longo do período de 60 minutos contínuo, e não apenas a condição mais crítica de exposição. Conforme sugere a questão, no momento que considera a condição mais crítica de exposição durante a jornada, ela pode ocorrer em um período tão curto que, se pegar os 60 minutos corridos, ela não reflete o período mais crítico.